Olá, eu sou o professor Rodrigo Paiva, do IPH URGS, e vamos dar continuidade à nossa conversa sobre hidrologia e separação de escoamentos. Nessa videoaula, a gente vai estudar como fazer estimativas dessa separação de escoamento baseada num hidrograma de vazões. A gente vai começar com um pouquinho de motivação, depois vamos ver os métodos gráficos e os filtros digitais. Podemos obter hidrogramas como esse a partir de séries temporais de vazão observadas em estações fluviométricas, como exemplificado aqui no exutório dessa bacia hidrográfica. Tendo esses dados, é possível estudar esse hidrograma e avaliar as fontes de escoamento para esse hidrograma, né? Separando essa vazão em volumes de escoamento rápido, oriundo de escoamento superficial, subsuperficial, ou escoamento de base, que é oriundo principalmente de águas subterrâneas. Para fazer isso, existem vários métodos. Os métodos mais antigos são os métodos gráficos, em que a gente analisa um hidrograma e interpreta esse hidrograma a partir do nosso conhecimento de como deveria ser o seu funcionamento. Então, a gente pode avaliar pontos característicos desse hidrograma e, através de uma análise gráfica, separar o que seria um volume de escoamento de base do escoamento rápido ou direto. Por exemplo, a gente poderia escolher esse ponto notável, que é um ponto de inflexão, onde a gente passa de um momento de recessão do hidrograma para ascensão, né? Então, possivelmente, nessa parte do hidrograma, toda a vazão é oriunda de vazão de base. A gente marca esse ponto e a gente sabe que a partir daqui a gente tem contribuição de escoamento superficial. Aí a gente poderia ter várias opções. Eu poderia traçar uma linha reta, né? E considerar que tudo que está acima dessa linha seria um volume de escoamento superficial ou direto, e tudo que está abaixo, escoamento de base. Ou poderia adotar uma outra hipótese. Vamos seguir essa tendência dessa linha, já que a gente sabe que o aquífero ele vai sendo depressionado, então a gente seguiria uma tendência assim, e depois adotaria um outro critério para considerar que o aquífero começou a ser recarregado. Então, poderia seguir uma linha como assim. Enfim, existe uma infinidade de critérios. E um dos critérios mais utilizados é o critério proposto por Lisle. Então, nesse critério, a gente faz o seguinte. A gente, primeiro, vamos adotar esse ponto A como um ponto notável. Então, o ponto A é identificado como o momento em que inicia a ascensão do hidrograma e inicia a contribuição por escoamento superficial, escoamento direto. Depois nós temos um outro ponto notável, que seria o ponto B, que é o ponto em que a gente tem o pico do hidrograma. E a gente vai selecionar um outro ponto C, que a gente vai considerar como sendo o ponto em que cessa o escoamento superficial. Tá? Então, no ponto B, a gente considera então, o intervalo de tempo em que ele está definido é definido pelo pico do hidrograma, e o que a gente faz é, a partir do ponto A, a gente segue uma mesma linha de tendência da recessão pré-evento. E aí, com isso a gente obtém esse ponto B. Esse ponto C é definido através dessa equação, que de certa forma considera que bacias grandes vão demorar mais tempo para cessar o escoamento superficial e bacias pequenas menos tempo. Então, nessa equação a gente tem D igual a 0,827 vezes a área da bacia elevado a 0,2, onde o D é um resultado em dias. E, bom, marcando essa distância D, fica fácil marcar o ponto C, basta marcar ele com a interseção, criar essa linha que seria uma interseção entre essa reta e o próprio hidrograma. Enfim,
Os métodos gráficos têm a vantagem por serem fáceis, né, de serem aplicados, mas eles vão ser fáceis de ser utilizados em eventos isolados de precipitação, onde o hidrograma vai ter uma resposta bem definida de subida e depois de recessão. Mas não vai ser o caso quando a gente quer estudar séries longas de vazão, né? Por exemplo, nessa figura, a gente observa uma série de vazões no rio Taquari-Antas, no Rio Grande do Sul, onde a gente observa vários eventos de cheia, né, causados por precipitação. Então, a gente já teria uma dificuldade de aplicar o método gráfico, porque ele conta com a nossa interpretação e com a nossa subjetividade. Então, você teria que repetir esse procedimento muitas vezes, talvez até poderia automatizar com o algoritmo no computador, mas mesmo assim a gente vai ter uma dificuldade, porque muitos desses eventos são eventos compostos, que dentro do mesmo evento tem vários picos, né? Então fica difícil escolher aqueles pontos notáveis e todo esse procedimento fica muito subjetivo. No caso de séries longas de vazão e com eventos complexos, com muitos picos e recessões, alternâncias entre ascensão e recessão, os filtros digitais para separação de escoamentos são muito mais práticos e apropriados, porque além de serem menos subjetivos, eles podem ser mais facilmente automatizados. Então, basicamente, o que esses filtros fazem é filtrar o hidrograma de uma série de vazões, separando esse hidrograma em dois sinais. Então, tem esse hidrograma em verde, e a gente vai considerar que ele é composto por dois sinais. Um sinal de alta frequência, correspondente ao escoamento rápido, nessa equação a gente está representando por F, e um sinal de baixa frequência, que seria a vazão de base, representado por B. Então, tipicamente, numa bacia, como eu acabei de apresentar para vocês, o Taquari-Antas, talvez o escoamento direto, rápido, vai ter uma resposta na escala de dia, né? Dia, poucas horas, ou 1 ou 2 dias, ele já sobe e já desce. Ao passo que o escoamento de base vai ter uma resposta muito mais lenta, da ordem de vários dias. Em algumas bacias, essa resposta pode ser na escala de meses. Tá? E, enfim, essa técnica, né, ela é baseada em conhecimentos que vêm lá da área de processamento de sinais. Então, as pessoas dessa área são muito acostumadas a separar ruído de sinal, então eles conseguem separar de um sinal o que é de alta frequência e de baixa frequência. Mas os hidrólogos incluíram algumas hipóteses adicionais baseadas em conhecimentos acerca de processos hidrológicos, e com isso foram propostos, né, filtros como o filtro de Chapman ou o filtro de Eckert, que a gente vai ver a seguir. E a grande vantagem de tudo isso é mais rapidez e mais objetividade em relação aos métodos gráficos. Bom, e como funciona o filtro de Eckert? Esse filtro foi proposto em 2005, nesse trabalho, e basicamente a gente vai considerar que a vazão total, Y, é igual à soma entre F, que seria o escoamento rápido, mais B, seria o escoamento de base, representado em vermelho, e a gente vai usar essa equação sendo aplicada recursivamente para estimar a vazão de base, B, num intervalo de tempo I qualquer. Então, para me estimar a vazão de base num intervalo de tempo qualquer, eu vou precisar conhecer a vazão de base no intervalo de tempo anterior, I-1, a vazão total no intervalo de tempo I, representado por Y, e esse filtro tem dois parâmetros, né? Um parâmetro que se chama BFI máximo e um parâmetro chamado A.
Para chegar a essa equação, além da teoria que vem lá do processamento de sinais, o Eckert incluiu algumas hipóteses. Por exemplo, que durante as estiagens, a vazão vai ser composta por escoamento de base, e esse escoamento de base vai decrescer de forma exponencial devido à depressão do aquífero. Então, essa equação representa a depressão da vazão de base. Então, vazão no tempo I mais 1 é igual a vazão no tempo I, vezes uma exponencial de menos intervalo de tempo, vezes K, que é a constante de recessão do aquífero, tá? Em dias. Então, quanto tempo demora para haver uma recessão do aquífero? E essa constante, ela pode ser estimada através dos próprios dados observados. Então, se a gente tiver uma série temporal como essa, a gente inverte essa equação e obtém essa nova equação em que K é igual a menos ΔT, então intervalo de tempo, entre duas observações de vazão. Então, ΔT dividido por logaritmo da razão entre essas duas observações, e com isso a gente consegue obter o parâmetro K. O parâmetro A dessa equação, ele é simplesmente essa relação, então essa própria exponencial de menos ΔT por K. Bom, com isso a gente já resolveu o parâmetro A, e aí a gente tem esse segundo parâmetro, que é o BFI máximo. Então ele representa o máximo percentual de escoamento de base que esse filtro permite ser obtido. Onde esse Base Flow Index, BFI vem de Base Flow Index, é o volume total de hidrograma, o volume total de vazão de base, que seria essa área vermelha, dividido pelo volume total de hidrograma. E, enfim, existem algumas sugestões para esse parâmetro na literatura. Rios que têm aquíferos mais impermeáveis, talvez a gente pudesse usar valores de BFI na ordem de 25%. Rios mais comuns, com aquíferos porosos, talvez 50%. E rios com aquíferos muito porosos, aí o valor de BFI máximo vai para a ordem de 80%. Outra alternativa é estimar isso indiretamente. Então, existem alguns trabalhos que propõem equações para estimar esse parâmetro. Um deles é esse trabalho de Colichon e Fan, em bacias brasileiras, e eles encontraram essa equação que estima o valor desse parâmetro em função de vazões características do hidrograma. Então, da vazão de Q90, que é representativo das vazões mínimas, né? Então, vazão com 90% de permanência, e a vazão Q50, que seria a mediana das vazões. Então, essa razão entre vazões mínimas e mediana já indicam se a gente tem mais vazão de base ou não. Então, hidrogramas em que a vazão mínima é muito próxima da média, a gente tem muita vazão de base e vice-versa. Bom, esse exemplo mostra a aplicação desse filtro digital de Eckert para separação dos escoamentos numa série de vazões no rio Taquariantas. Então a gente observa nessa série, né, muitos eventos, né, alguns eventos complexos em que a vazão sobe e desce várias vezes durante o mesmo evento de precipitação, e aplicando esse filtro de forma recursiva. Então a gente aplica primeiro para esse intervalo de tempo, depois aqui, até chegar no final da série, a gente obteve essa linha laranja que demonstra que as vazões de base, né, têm uma resposta muito mais lenta em relação a esses picos, que são de escoamento direto, superficial. Enfim, as vazões são muito menores. Em alguns períodos a gente percebe que a vazão total é oriunda só de vazão de base. Nesses outros períodos a gente tem escoamento superficial. E enquanto que aqui nesse evento a gente teve vários sobes e desces, né, de escoamento direto, a vazão de base
ela teve uma resposta mais lenta, né, com menos subidas e descidas. Bom, com isso a gente termina a exposição teórica acerca de estimativa e separação de escoamentos com base em análise do hidrograma. E na próxima videoaula a gente vai apresentar em detalhe a aplicação desse filtro digital para essa série de vazão usando uma planilha de Excel. Até lá!